Feira Vocacional 2026, como São Carlo Acutis, quero ser todo de Deus, é o lema desta edição da Feira Vocacional da Diocese de Santo Amaro. Este encontro que celebra a unidade, este encontro que celebra a vocação, este encontro que celebra a família. E nós temos a grande alegria e a grande graça de receber aqui o nosso secretário Rodrigo Goulart, nosso amigo, nosso parceiro que nos acompanha há muitos anos. Nós já tivemos a oportunidade de conversar com seu pai um pouco mais cedo e falamos sobre essa trajetória de décadas que ele está conosco na Feira Vocacional. E é muito bom tê-los aqui. Obrigado desde já pela tua presença e pela tua participação. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso encontro. Muito obrigado, Padre, sua bênção. Deus te abençoe. Amém. Agradecer aqui essa possibilidade de participar aqui desse podcast, nessa feira vocacional, que é uma grande tradição da nossa diocese, muito também para a nossa família, a família Goulart. Eu lembro muito, desde eu quando criança, mais jovem, acompanhando o trabalho do meu pai, né, sempre apoiando as feiras vocacionais. Lembro do senhor, inclusive, como seminarista, né, sempre se destacando muito, mas hoje um querido amigo, um grande padre. Então, com certeza, é muito gratificante para nós ver toda essa história da nossa diocese, acompanhando, mas muito além disso, trabalhando a cada dia para que a gente possa, junto com a diocese, levar a evangelização para cada canto da nossa diocese de Santo Amaro. Rodrigo, você cresceu dentro da igreja, cresceu com seu pai, participando das celebrações, dos sacramentos, dos próprios eventos, e entrou no meio político também com o seu pai, né? Como você, ao olhar para a sua história, reconhece esta identificação com o teu pai na vida religiosa, como um homem de caráter, na vida política? Como é essa experiência hoje como secretário, tanto tempo depois, olhar para trás e ver a tua trajetória ao lado do teu pai? Padre, o senhor sabe o que eu sempre falo, que eu entrei na política para ficar um pouquinho mais perto do meu pai, né? Que ele sempre trabalhou muito e principalmente aos finais de semana, que durante a semana não dava, eu tinha escola, né? Eu, principalmente aos finais de semana, o acompanhava. E muitos desses finais de semana que eu estava junto com ele, claro, sempre aos domingos, participando das missas, em cada canto aqui da nossa Diocese de Santo Amaro. Então essa história não se confunde, mas é sempre muito integrada, minha história de vida junto com a igreja, junto com esse trabalho político do meu pai. E claro, para mim, em 2016, quando eu tive a minha primeira eleição para vereador, a gente começou ali, hoje já estou no terceiro mandato, né? Estou vereador licenciado, mas agora secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho. Então, com certeza, a base que eu tive, mais uma vez, né, a base da família, a base que eu tive dentro da família ligado ao trabalho, com certeza me ajudou muito e me ajuda a cada dia. Naqueles momentos mais difíceis, eu sempre paro e penso a experiência que tive com meu pai para tomar sempre as melhores decisões. Rodrigo, ora a gente fala o vereador Rodrigo Goulart, ora a gente fala o secretário Rodrigo Goulart. Talvez as pessoas ficam confusas, né? Mas é vereador, mas é secretário. O que é um secretário? O que faz um secretário? Explica pra gente um pouquinho do que é a função de um secretário dentro da dinâmica da prefeitura. Mas o senhor sabe, padre, que mesmo na prefeitura o pessoal às vezes vai me chamar pro palco e falar, agora o vereador... Eu falo, não, é o vereador licenciado, mas secretário. Mas é Bom, o trabalho do legislador, né? A gente atuava... Meu pai, 5 mandatos na Câmara de Vereadores, teve um mandato de deputado federal na Câmara dos Deputados e eu no terceiro mandato na Câmara dos Vereadores também. E a gente, claro, recebe os projetos de lei do Executivo, então do prefeito, para aprovar, mas também a gente propõe projetos de lei, são várias, mais de centenas de leis que derivaram de projetos de lei por nós apresentados, né? E na secretaria a gente acaba, exatamente como a gente fala, o Poder Legislativo ele legisla e o Executivo executa tudo aquilo que é necessário para a gente ter o desenvolvimento da cidade, né? A exemplo da nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, a gente tem batido recordes no número de empregos gerados na cidade. Nós tivemos só durante a gestão do prefeito Ricardo Nunes, então de 2021 até agora o primeiro semestre de 2026, 1 milhão de novas empresas na cidade. 100 mil delas vieram de outras cidades para cá. Isso gerou para a cidade uma arrecadação de mais de 5 bilhões de reais. Então é muito recurso para que a gente possa desenvolver as políticas públicas aí da área da saúde, da educação, do esporte, da cultura.
Então a gente atua bastante nessa pasta que eu estou hoje, no desenvolvimento econômico e no trabalho. É o desenvolvimento econômico para gerar emprego e renda e riqueza para a cidade, para aí sim, com essa arrecadação e com a dinâmica da cidade, a gente conseguir investir nas demais políticas públicas que nós temos aqui. Rodrigo, a doutrina social da igreja fala muito sobre o valor do trabalho. Desde Leão XIII, com a Rerum Novarum, até passando por diversos papas ao longo dos últimos séculos que falaram muito da doutrina social da igreja, e agora Leão XIV, inspirado em Leão XIII também, segue esta mesma dinâmica da doutrina social da igreja, e nós reconhecemos o valor do trabalho humano como essencial. O trabalho torna o homem mais digno, mais nobre. E diante desta missão, e diria desta responsabilidade, como olhar para esta dimensão do trabalho e integrá-la à vida da igreja? Porque a secretaria é exigente. Muito. Apoiar a igreja do outro lado também é exigente pela demanda de atividades, para dar conta de apoiar uma estrutura de um evento como esse. Como conjugar isso na vida, no cotidiano? Eu olho por um lado, minha secretaria busca desenvolver o trabalho. Eu olho por outro, eu quero apoiar a igreja nos eventos. Como conjugar tudo isso na lógica da vida? Ô padre, eu acho que eu acrescento aqui já um pouquinho do que eu falei, né, do exemplo que eu tive em casa com meu pai, mas também é isso, a igreja, o trabalho e a família. Porque muito do que são as pessoas, as crianças, aprendem muito claro com a base que tem dentro de casa, com os pais. E aquele exemplo do trabalho, ou seja lá a atividade que os pais, né, os avós, os tios acabam desempenhando. Então com certeza a gente busca levar, e muito nos eventos que eu participo, nos cursos, nós temos muitos programas de qualificação e a gente sempre busca colocar isso, né? Às vezes que não tenha um exemplo propriamente dito dentro de casa, através do pai e a mãe, não que não sejam trabalhadores, mas que às vezes, muitas vezes até perderam a mãe ou o pai, mas sempre tem uma base, uma referência de uma pessoa que é um trabalhador, né, que busca sempre aquele sustento de casa. E todo programa que a gente faz na prefeitura, eu sempre digo que não tem a sustentabilidade plena, que hoje muitas vezes muita gente fala de sustentabilidade, até relaciona com o meio ambiente, mas eu falo que não tem uma vida sustentável realmente, saudável, quando a gente não tem a base da família e principalmente a questão do trabalho. A gente tem que ter um emprego, uma renda, uma atividade, né, laboral. Então a gente com certeza sempre une, integra essa questão, família e o trabalho, para que a gente tenha, claro, e a igreja, né, a base de tudo, para que a gente tenha essa sociedade sustentável e sempre pensando positivo. Hoje a gente está num desafio muito grande, a questão do interesse pelo trabalho, né? A gente sabe disso, que tem sido muito difícil, mas tudo que a gente tem desempenhado à frente da secretaria é sempre com essa base que a gente aprende na igreja, como eu disse aqui para vocês, sempre o trabalho, a igreja e a família. Rodrigo, dentro dessa dinâmica, até falando da ausência dos pais, muitas vezes no processo educativo dos filhos, por ter que trabalhar, por ter que se ausentar muito tempo. Mais cedo nós conversávamos com seu pai sobre os projetos das pontes, né? A Vitorino Goulart, projeto dele, também uma outra ponte em proporção menor na CUPC, mas de forma especial agora esta que está já avançando nas obras, que é a ponte Graúna Gaivotas, né, que vai desafogar ali a região de onde eu trabalho. Exatamente. Inclusive, para tornar a vida das pessoas que moram ali uma vida melhor, né? De modo que o tempo de trânsito reduza, de modo que elas tenham uma qualidade de vida menor. A gente sabe que ainda assim não será o ideal mais alto, mas que vai tornar a vida muito melhor deste ponto de vista, né? Como que você, ao olhar para o tempo que seu pai está lutando por esta ponte, e você continua este trabalho de lutar por esta ponte, ao lado agora do prefeito, junto desta dinâmica da secretaria, como olhar para tudo isso e reconhecer tudo isso? Bom, padre, sempre com muita gratidão, né? A gente vê, e aí há 20 anos atrás, quando meu pai começou esse trabalho, eu tinha 20 anos, né? E a gente acompanhou tudo isso e sempre a gente tem que ter gratidão, porque vale a pena. Vale a pena a gente trabalhar, se dedicar, acreditar para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Como o senhor colocou aqui, a nova ponte agora, aí a transformação que já foi a ponte Vitorino Goulart, né? Tava falando agora há pouco com o Dom José, a gente tava falando sobre a obra da ponte do Grajaú, Graúna Gaivotas, e eu fiz um paralelo com ele, deu parâmetro para ele como vai encurtar as distâncias para nós aqui da Diocese de Santo Amaro.
Hoje, para sair lá da Nossa Senhora do Rossio até a paróquia Santo Inês, então a gente está ali no Gaivotas, na Rossio, e a Santo Inês ali no Orion, no Graúna. Hoje você leva no mínimo 1h10, 1h20. Com tranquilidade. Por aí. E nós vamos, depois que a obra estiver pronta, que a previsão é em maio de 2028, nós levaremos 5 minutos da Rossio até a Santo Inês. Então, para ter uma ideia de como vai encurtar caminhos, e a base de tudo isso é, com certeza, a questão da qualidade de vida das pessoas. Imagine só esse exemplo que eu dei de 1h, 1h20, para levar esse caminho. Então, se é ida e volta 2 horas, 2 horas e pouco, imagine só a pessoa que tem que sair lá do Gaivotas, do Grajaú, para chegar no centro ou em alguma outra região da cidade, todo dia para ir e voltar do trabalho. Então, o que a gente pensa na qualidade de vida das pessoas é pelo menos mais 1 hora, 1 hora e pouco, com a família, no seu lar. Então, é por isso que a gente trabalha tanto, para melhorar essas possibilidades nessa questão de mobilidade, o acesso ao transporte público, o transporte privado também, as ciclovias. Então, com certeza, vai ser um impacto muito grande e positivo aqui para a nossa comunidade da Zona Sul, mas principalmente do Grajaú. A estimativa é que atenda diretamente mais de 1 milhão de pessoas. Sem dúvidas, né? Falo com conhecimento de causa, minha paróquia está ali, né? Estará muito próxima da ponte, no bairro vizinho, mas o tempo, o trajeto gasto, né, para ir, porque é bem verdade que os trabalhos, os empregos estão na região mais central. Sim. Então, os meus fiéis de lá precisam sair das regiões mais periféricas e irem até o centro para trabalharem. E esta mobilidade, este tempo, né? Eu digo, quando a gente faz uma novena na semana à noite, por exemplo, muita gente chega: padre, eu gostaria muito de participar, mas eu não consigo. Por quê? Porque eu chego muito tarde. Tá. E eu acredito muito que quando as políticas públicas são bem elaboradas a ponto de olhar para a vida humana e reconhecer o valor que ela tem, a gente vive as políticas públicas com qualidade e com a razão de ser dela. E neste aspecto da tua vida de fé, estando dentro da igreja, olhando estas pessoas, porque são estas pessoas que estão no concreto das nossas paróquias, né? Que ajudam nas nossas festas, que ajudam a manter a paróquia. Como é esta dinâmica na tua vida, né? Você tem ajudado muitas paróquias na diocese, não só com os eventos, mas com diversas outras realidades que às vezes é até escondida, que ninguém sabe, mas que está ali presente. Olhando para a tua vida, para o teu trabalho como político, como um homem que conduz a sociedade, e enxergando estas pessoas que rezam, mas que ao mesmo tempo são carentes de muita coisa, como é considerar tudo isso dentro do teu coração? Bom, padre, o senhor estava dando um exemplo aqui de paroquianos do senhor que não conseguem chegar e deixam de ir nas atividades da paróquia. Essa semana eu passei por isso. Fui no encerramento da Semana da Família lá com Dom José na São João Maria Vianney. Saí do centro, que estava lá na secretaria, levei 1h50, isso porque eu estava de carro, né? Mas muitas pessoas não têm essa possibilidade, né? Acesso ao transporte público, 1h50 até a Vianney. Então, com certeza, é um sofrimento diário, né? E o que o senhor colocou aqui, desses apoios que a gente acaba fazendo para os eventos aqui da diocese, para cada uma das paróquias, e eu sempre valorizo esse trabalho que a pessoa, além de se dedicar para o trabalho mesmo que ela faz, essa possibilidade de se doar também para as obras da igreja, né? E muitas vezes as obras, que existem também as obras físicas, mas tudo aquilo que o padre nos traz, né? Então a gente precisa realmente acompanhar e apoiar e construir essa questão junto com as paróquias, e tem sido um apoio muito importante da prefeitura com os nossos mandatos já há muito tempo, para que a gente apoie isso, estruture todo esse trabalho, porque a gente sabe que a igreja alcança muito além daquilo que o poder público poderia, né, ou pode fazer. Então a gente precisa realmente continuar apoiando, trabalhando cada dia mais para fortalecer também a igreja, para evangelizar e levar aquele sentimento especial que o poder público com certeza não consegue fazer, né? Que é o que o senhor, todos os nossos padres aqui da diocese, com certeza nos preenche e dá esperança para as pessoas. A gente sabe que tudo que a gente faz, a gente está fazendo muita coisa. Aqui na região o pessoal inclusive tem reclamado muito com a gente: pô, tem obra não sei aonde, tem obra não sei aonde. Graças a Deus tem obra, né? Mas é claro, atrapalha
por um momento, mas depois vem o benefício, mas todo esse trabalho do poder público com certeza não chega perto do que vocês conseguem fazer, e é por isso que a gente apoia tanto e vamos continuar apoiando muito, se Deus quiser. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Amém. Rodrigo. Muito obrigado pela tua vida. Muito obrigado por dedicar-se ao cuidado da igreja. A gente sabe muito bem que um vereador ele pode zelar em muitas outras áreas da sociedade, como você também o faz, mas tem um olhar muito atento e carinhoso para com a nossa igreja, né? Que precisa deste cuidado também, que precisa deste apoio também. Muito obrigado, que Deus continue sustentando tua vida pública, para que assim sempre mais nós possamos caminhar em unidade, em sintonia e gerando para a sociedade bons frutos. Amém, Padre. Muito obrigado. E aqui na sua pessoa eu gostaria de agradecer cada um dos padres, cada um dos paroquianos e cada uma das pessoas da nossa Diocese de Santo Amaro e, claro, né, em especial o nosso bispo Dom José Negri, o nosso bispo auxiliar Dom Marcelo, por tudo que vocês proporcionam para nós, mas também a possibilidade da gente poder estar sempre apoiando ao lado de vocês. E vou falar aqui para vocês que o Padre Fabrício é um querido amigo já de muitos anos e que com certeza faz muita diferença na vida de muita gente, inclusive na nossa aqui da família Goulart, que é um grande amigo. Sempre quando a gente precisa acalentar aí, vamos dizer assim, o coração, de algum apoio, de alguma sugestão, de algum puxão de orelha, ele está sempre ao nosso lado e a gente está sempre perturbando ele aqui. Muito obrigado, um grande abraço a todos. Tamo junto. Obrigado, Padre. Isto é feira vocacional, isto é encontro, isto é transformação de vida. Aqui estamos para vivermos o projeto de Deus para nós, e o projeto de Deus para nós está inserido na dinâmica da sociedade que vivemos. Deus te abençoe. A feira está te esperando. Temos muito por viver ainda e encontraremos com certeza a nossa vocação. E se tem vocação, esquece. É Diocese de Santo Amaro.